Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, na aula de hoje nós vamos continuar vendo sobre as relações trigonométricas, tá? Aqui nós vamos entrar nas razões trigonométricas. Então, eu estou aqui na página 27 do livro de vocês. Eu vou explicar o que vocês vão fazer. Essa semana vai ser uma introdução para o conteúdo de razões. Na semana que vem, aí sim nós entraremos. Então, primeiramente, a gente tem que ir fazendo as proporcionalidades, e lendo, entendendo. Nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo. Porém, agora, pessoal, vocês vão observar que além de ter o ângulo de 90 graus, como nós vemos aqui, ó, nós temos a hipotenusa e os dois catetos, correto? Agora, nós vamos saber qual é o cateto oposto e adjacente. Por quê? Porque aparecerá dois ângulos, né? Então, o ângulo de 90 graus, ele já está oposto à hipotenusa. Então, a gente sabe que esse lado é a hipotenusa. O que vai diferenciar é aqui, ó. Eu olhando do ângulo que aparece na figura, pode ser aqui ou pode ser em cima, o que estiver retinho a esse ângulo, eu chamo de cateto oposto, e o que sobrou de adjacente. Então, a hipotenusa é o lado maior. Agora, eu vou definir o cateto oposto ao ângulo, não ao de 90 graus, ao outro ângulo que vai aparecer na figura. Então, você entendendo isso, que a partir de agora nós já vamos esclarecer qual é o cateto oposto e adjacente, vai ficando mais fácil, tá? Então, tudo depende de onde que eu olho. O cateto oposto não necessariamente sempre vai ser aqui, ele pode ser aqui embaixo. Se o ângulo estivesse desenhado aqui, ó, então a hipotenusa é a mesma, é a única que não muda, tá, pessoal? O que vai mudar é o cateto oposto e adjacente. Então, aqui desse lado é o lado maior, a hipotenusa. Se eu tivesse um ângulo desenhado aqui, no vértice C e não no vértice A, estivesse aqui, o meu ângulo oposto seria o 80 e o adjacente é o que sobrou. Mas como o ângulo está embaixo, então o oposto é aqui, que eu posso usar x, por exemplo, e o ângulo adjacente, 80, né? O ângulo não, o cateto, perdão. Então, olha só, isso aqui tudo nós estaremos usando novamente no triângulo retângulo e virão novas fórmulas. Então, o que vocês precisam para não errar a partir de agora? É saber sempre qual é a hipotenusa, olhar para o ângulo e o que estiver de frente para o ângulo, lembrar que é o cateto oposto, o que sobrou é o adjacente, tá? Essa é a regra. Então, aqui, pessoal, vai ter uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar explicando o que vocês vão fazer. Todas essas atividades que eu vou dar para vocês, é uma introdução das novas fórmulas, tá? É um desenvolvimento para chegar na fórmula de seno, cosseno e tangente, que nós veremos na aula seguinte. Mas agora, eu quero já explicar para vocês o que vocês vão fazer aqui. Então, é o seguinte, vocês têm que ter aí na casa de vocês um transferidor para conseguir fazer. Se você não tiver, infelizmente, você não vai conseguir responder essa questão aqui. Número 1, usando um transferidor, é aquela régua de medir ângulos, né? Meça o ângulo A. Então, você vai colocar o transferidor aqui em cima e o meio do transferidor e você vai ver até onde que vai esse ângulo A, tá? Então, você vai ver qual é a medida do ângulo A. Quantos graus deu no ângulo A, você vai responder aqui. Falar, olha, deu tantos graus o ângulo A, beleza? Em seguida, na questão B, usando uma régua, agora uma régua normal, né, em centímetros, meça os segmentos da figura. Porém, ao invés de você escrever em centímetros, você vai colocar em milímetros. Isso aqui é bem importante, porque com essa resposta aqui, vocês poderão fazer as próximas páginas até chegar ali na 29. Então, é a parte mais importante, é essa tabela aqui, ó, fazer certinho. Então, você vai pegar a tua régua e você vai medir. Você vai ver aqui, ó, medida AB, do A até o B em centímetros, deu tanto. Coloca aqui, no caso, em milímetros. Vamos dar um exemplo que essa medida, deixa eu pegar aqui uma correção, deu 2,4, né? Estou aqui com o meu livro. Deu 2,4 do A até o B. Então, em centímetros, você vai colocar em milímetros, 24. Do A até o M, deu 3,4, você vai colocar 34. Do B até o M, você vai pegar do ponto B até o M, 24, no caso 2,4. Você vai medir do A até o C, do A até o C. E assim você vai tirando todas as medidas conforme está sendo indicada. Esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui, pessoal, você vai fazer uma divisão. Então, você vai pegar o valor de B sobre M. No caso, ó, o B sobre M deu 24 milímetros. Você vai dividir 24 milímetros, então, ó, você vai substituir.
você vai colocar 24 milímetros e você vai dividir pelo valor de AM, que nesse caso deu 34. Você vai fazer a divisão. Então, por isso que você tem que medir certinho para que você consiga responder. Então, digamos que, vamos fazer aqui para ver. Nós vamos fazer medidas aproximadas, ó, atenção, medidas aproximadas. 24, você vai dividir BM por AM. 24 dividido por 34. Então, deu 0,705 e vai. Nós vamos arredondar. Arredondando isso daqui, ó, a primeira casa decimal é 0, então não vai alterar nada. Mesmo que eu viesse arredondando, não ia alterar. Então, o valor aproximado é 0,7. Esse vai ser o valor aqui. Em todos eles você vai fazer. E aí, na nossa aula ao vivo, nós vamos estar corrigindo. Por que é importante essa tabela? Porque através dela nós vamos fazer as próximas questões, tá bom? Então, beleza. Você respondeu a tabela, fez as divisões, pode colocar só o resultado ali. Aí, aqui, pessoal, por enquanto, nós estamos só testando. Lá na aula que vem eu vou falar sobre o seno, cosseno e o tangente. Mas aqui nós estamos verificando os procedimentos, tá? Então, no caso aqui, ó, BM, e aí eu tenho o AM. Então, vamos dizer que aqui, ó, se nós olharmos esse triângulo retângulo, é o quê? É a hipotenusa, correto? Esse pequenininho aqui, ó, como vocês podem ver. Então, aqui é a hipotenusa. Aqui, pessoal, se eu olho do ângulo A, esse é o cateto oposto. E esse é o adjacente. Agora, se eu estou falando do ângulo M, esse é o oposto. E esse é o adjacente. Então, tudo depende de qual ângulo eu estou falando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo as razões das fórmulas. Depois, nós veremos elas. Então, no primeiro momento, é só isso que vocês têm que fazer. Medir e fazer a divisão, tá? Aqui na questão 5, os mesmos procedimentos. Você vai calcular o ângulo A. Quando aparecer uma letrinha com circunflexo é ângulo, você vai colocar o teu transferidor e vai medir o ângulo A. Vai ver quanto que deu o ângulo A. Novamente, você faz do A até o B em milímetros, ó, do A até o B, do A até o M. O B até M já tem aqui o valor, é em milímetros, 19 milímetros. Aí você vai respondendo toda essa tabela. Logo em seguida, determine as razões. O que é as razões? É dividir. Então, você pega o valor BM sobre AM. Você vai resolver, vai fazer a divisão e vai colocar aqui o arredondamento, tá? Em todos eles, você vai fazer isso aqui. Mesma coisa, tá? Então, você vai respondendo toda a tabelinha e vai colocando o valor que deu em cada divisão, tá? É isso que você vai fazer em todos eles, ó, vai fazendo essa divisão. Aqui na página, vocês vão até a 28 fazendo isso. Na página 29, perdão, vocês vão fazer 27 ou 28. Na 29, então, ó, o triângulo retângulo ABC. Então, o nome do triângulo sempre vem conforme seus vértices, né? Então, colocando em ordem alfabética, A, B, C. Então, nós temos a hipotenusa e 2 catetos. Agora, eu quero mostrar para vocês as siglas. Cateto A é cateto adjacente, cateto O, cateto oposto. Se nesse exercício já está dando que o cateto oposto é esse, é porque o ângulo principal está no A, tá? Então, esqueça um pouquinho o ângulo retângulo, que você já conhece, vamos pensar nos outros. O ângulo principal que nós estamos trabalhando é o ângulo A, então o cateto oposto é o que fica de frente para o ângulo principal. Se perguntar, o principal nesse caso é o A, ó, o cateto oposto, e o que sobrou é adjacente. A hipotenusa vai continuar sendo a mesma, tá? Então, ó, BC é o cateto oposto ao ângulo A. Então, o lado BC é oposto ao ângulo A. Olhando aqui do A, nós vamos ver o lado BC, tá? AB é o cateto adjacente do ângulo A. Então, aqui tem um ângulo A e nós temos a medida AB, é chamado de cateto adjacente, que é o que sobrou. E do A até o C é o lado maior, é a hipotenusa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer algumas razões, ó. Cateto oposto, vamos dividir pela hipotenusa. A medida, vocês vão pegar a medida. A medida do cateto adjacente, ó, adjacente dividido pela hipotenusa. A medida do cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? O que são essas 3 razões? Seno, cosseno, tangente, que são as 3 fórmulas que nós estudaremos futuramente. Seno, cosseno, tangente. Só para vocês já acostumarem com esses nomes, mas não se preocupem que nós teremos depois mais explicações sobre essas fórmulas.
Então, aqui, para responder a questão 9, nos triângulos retângulos ABM, ACN, ADP. Olha só, vocês vão falar, mas não é esse, porque esse é o ABC. Então, esses outros triângulos já está explicando aqui, estão nas atividades 1 a 4 anteriores. Então, vocês virão aqui na atividade, deixa eu pegar aqui no meu livro para ficar mais fácil. Da atividade 1 até a atividade 4, ó, nós vamos estar trabalhando da 1 até a 4 para responder lá na página 29, tá? Então, se vocês observarem, vão ter que voltar, porque é o mesmo conteúdo, ó. Nós estamos agora aqui na página 29. E ele está pedindo para voltar, para poder responder. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos olhar quanto que deu o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, nós vamos voltar lá nos triângulos ABM. Então, ABM, ó, é esse aqui, ABM. E nós vamos tirar as medidas. Então, ó, o cateto oposto era aqui, BM dividido pela hipotenusa, né? A hipotenusa era o AM. Então, nós vamos encontrar onde que está o BM dividido pelo AM. BM dividido pelo AM, quanto que deu? 0,7. Então, aqui você escreve, deu 0,7. O próximo, você vai no ACN. Tá aqui, ó. Vamos encontrar aqui, ACN. Mesma coisa. Cateto, agora, oposto pela hipotenusa. Você vai vir aqui, qual que é o cateto? ACN. O cateto olhando daqui, o oposto é esse lado. Então, é o CN dividido pela hipotenusa, AN. CN dividido por AN, 0,5. Então, você vai colocar quanto que deu ali. Cada um deles, você vai voltar, vai olhar para responder, tá? Se você achar que ficou muito confuso, pessoal, a verdade é que, deixa eu ver, eles têm que dar o mesmo valor, Se você achar que está muito confuso, se os teus valores não deram exatos, tá? Você pode deixar que a gente vê junto na aula ao vivo. Mas esse daqui, ó, quando você for... mas tem que fazer o arredondamento, né? Para dar certo aqui. Quando você for fazer, você vai observar o seguinte, que todos... essa formulazinha do cateto oposto pela hipotenusa tem que dar igual em todos. Então, no caso aqui, deu 0,7. O cateto adjacente pela hipotenusa também. Todos aqui deu 0,7. E no cateto oposto pelo cateto adjacente vai dar 1 inteiro. Vocês vão ver que os resultados vão dar iguais. Mesma coisa acontece aqui, ó, na atividade 5 até a 8. Daí vocês vão vir aqui na atividade 5. Agora sim, eu estava na atividade anterior. Da 5 até a 8. Então, você vai lá. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você vai olhar desse ângulo, o oposto pela hipotenusa, o oposto pela hipotenusa. Você vai ver, sabe o que, gente? O que acontece? Que eu já vou explicar para vocês. Essa medida dividido por essa é o mesmo valor dessa medida dividido por essa ou essa medida dividido por essa. Por quê? Porque são proporcionais. Então, os valores vão ter que dar igual, tá? Lembra da proporcionalidade que nós estudamos anteriormente? É isso. Vocês vão só verificar que o resultado dá o mesmo. Quando eu pego aqui o cateto adjacente e divido pela hipotenusa, o resultado é o mesmo desse cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou desse lado inteiro dividido por esse lado inteiro. É isso que vocês vão verificar aqui nessas tabelas, tá? Vocês só vão fazer isso. E aí, vocês vão encontrar sempre o mesmo valor. Se caso não deu certo... volta e olha na tua medida ali, mas se não se preocupe que na aula nós corrigiremos junto. O que vocês estarão fazendo nessas páginas aqui, pessoal? Vocês só estarão fazendo uma prática da fórmula antes mesmo de conhecê-la, tá? Porque quais são as 3 fórmulas que nós estudaremos? Seno, cosseno, tangente. O que são essas fórmulas? No seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E na tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, olha só. No seno, eu divido o oposto pela hipotenusa. No cosseno, eu divido o adjacente pela hipotenusa. E na tangente, o cateto, os 2 catetos, oposto pelo adjacente. Para que servem essas fórmulas? Futuramente, nós teremos uma única medida
por exemplo, pode ser em centímetros aqui. Eu tenho 3 centímetros. E aqui eu tenho 40 graus. Vou dar um exemplo, 40 graus. E eu tenho que descobrir esses dois lados. Com o teorema de Pitágoras eu não consigo, porque o teorema de Pitágoras, para resolver, eu tenho que ter dois lados externos. E a partir de agora vai aparecer um lado externo. Então, existem essas outras fórmulas para trabalhar com os ângulos. Quando nós temos os ângulos e os lados, um ou dois lados, aí a gente já consegue usá-las, que é o seno, cosseno e a tangente. Tá? Isso a gente verá na próxima aula bem tranquilamente. Para cada valor, seno, cosseno e tangente, já existe uma tabela trigonométrica. O que a gente vai fazer? Substituir lá na fórmula. Só para vocês entenderem, mas não é a situação que nós vamos fazer agora. Então, nós temos um exemplo aqui, uma aplicação. Por causa de um temporal, uma árvore partiu-se de tal modo que a sua parte mais alta tocou o solo, determinando 30 graus. Sabe que a distância entre o tronco da árvore e a parte, então o tronco e a parte que tocou é 10 metros. Qual era a altura da árvore? Então, sem ela ser quebrada, a altura inteira, né? Vou ter que descobrir esse lado e mais esse. O que nós temos ali? Então, nós temos o 30 graus, nós temos os 10 metros. E para encontrar esses dois lados, com o teorema de Pitágoras não é possível. Então, por isso que existe o seno, cosseno e o tangente, tá? Essa fórmula nós aprenderemos na próxima aula. Não quero colocar muito conteúdo agora para não ficar mais confuso, tá bom? Mas não se preocupem. O que a prof quer que vocês façam, então, com atenção, que vocês utilizem as réguas de vocês, façam as medidas corretamente, façam as divisões e vão observando os padrões, os resultados que vão dando semelhante quando vocês chegarem aqui nessa tabela. Em seguida, se vocês quiserem anotar essa formulazinha aqui no caderno para não esquecer, podem anotar, tá? Seno, cosseno e tangente. Nós estaremos usando muito essas três fórmulas a partir da próxima aula. Então, lembrando, pessoal, o nosso conteúdo agora, vou voltar lá no início do capítulo. O nosso conteúdo é as relações nos triângulos retângulos. Então, as relações métricas no triângulo retângulo e agora nas relações trigonométricas, envolvendo os ângulos, né? Quando nós começamos estudando, a primeira coisa, nós observamos o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, vocês foram praticando. Logo em seguida, vieram as formulazinhas das razões trigonométricas aqui, ó, as relações métricas. Então, o que nós observamos? Que nós podemos pegar um único triângulo, retângulo e dividir em duas partes. E aí nós vamos ter aquelas formulazinhas, né? B ao quadrado, aí nós vamos ter o do C ao quadrado, do A ao quadrado, da altura, nós temos o lado projeção de B, projeção de C, essas formulazinhas que nós já aplicamos em algumas atividades aqui na aula passada, ó. Então, tudo isso daqui, se vocês pararem para observar, nós não estávamos trabalhando com ângulos. Relações métricas, nós só estávamos trabalhando com as medidas em centímetros, em metros, em relações métricas. Nós não estávamos falando de ângulo em momento nenhum. Por quê? Porque nós tínhamos as medidas já conhecidas, então nós usávamos as relações métricas. Agora, esse conteúdo novo é relações trigonométricas. Trigonométricas por quê? Porque nós não teremos todas as medidas métricas, nós teremos ângulos. Então, aí vem essa nova parte da trigonometria, tá bom? Mas estaremos estudando com calma e vai dar tudo certo. O que eu quero que vocês façam resolvam, então, página 27, 28 e 29, e na live nós conversaremos um pouco mais. Semana que vem, daí nós entramos no conceito de seno, cosseno e tangente. Por enquanto é uma introdução, tá bom, pessoal? Um abraço, boa semana, espero vocês na quinta-feira, então, para conversarmos um pouquinho mais. Tchau, tchau, pessoal!